Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. O Senado vai reduzir em 35% a despesa com os Correios. A decisão da mesa diretora, que se reuniu hoje, inclui mudanças na cota postal dos parlamentares. A partir de agora, a população de cada estado não será mais um único critério. Foram definidos critérios para controlar o serviço. As cotas dos senadores vão ser calculadas com base na população dos estados e no indicador oficial de utilização da internet. Nos locais em que os cidadãos têm mais acesso à internet, o limite de correspondência será menor. Os parlamentares de São Paulo poderão enviar mais cartas, cerca de 17 mil por ano. Os do Distrito Federal terão a menor cota, pouco mais de 3.500 cartas. Os órgãos da estrutura administrativa do Senado terão direito de utilizar até 5% do valor anual do contrato firmado com os Correios. Tinha um descontrole, o uso não era feito por senadores e você tinha desvio. No fundo é moeda, selo é moeda. E a mesa diretora adotou uma medida que reduz pela metade essas cotas, faz uma melhor distribuição entre os estados e faz um maior controle para evitar qualquer desvio de cotas de correio, especificamente a partir do desvio de selos. Foi gasto em 2012 algum número próximo de 10 milhões de reais. Pretendemos gastar agora em torno de 6 milhões e meio de reais, ou seja, com essa redução prevista dos 35%. O plenário aprovou um acordo entre o Brasil e o Reino Unido. O texto evita a dupla tributação de salários para a tripulação de aeronaves que fazem voos internacionais. A Comissão de Relações Exteriores decidiu suspender temporariamente a análise da indicação do diplomata que assumiria o cargo de embaixador do Brasil na Bolívia. Os senadores querem antes saber detalhes da fuga do senador boliviano que estava asilado na Embaixada Brasileira em La Paz. O senador Jarbas Vasconcelos, relator da indicação do diplomata Raimundo Santos Rocha Magno, quer que o governo brasileiro esclareça, em primeiro lugar, todo o episódio envolvendo o senador boliviano Roger Pinto Molina, desde a concessão de asilo político até a sua fuga para o Brasil. Os senadores aprovaram um requerimento solicitando todas essas informações ao Ministério das Relações Exteriores. Eu quero ver as cartas enviadas pelo Saboia para o Itamaraty e quero ver todo o teor das cartas do Itamaraty para o Saboia. Enquanto o Itamaraty não responder às indagações que faça através da Comissão de Relações Exteriores, a partir de hoje, essa coisa está sobrestada, está parada, paralisada. A gente só vai analisar isso quando tiver condições de fazê-lo. Os senadores aprovaram também a indicação do diplomata Afonso José Sena Cardoso para a Embaixada do Brasil na Irlanda e a do diplomata José Roberto Almeida Pinto para ser o embaixador do Brasil na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A comunidade foi fundada em 1996 e é composta por 8 países. Um dos objetivos é a cooperação em áreas estratégicas como educação, saúde, ciência e tecnologia e a difusão da língua portuguesa. A senadora Ana Amélia questionou o diplomata sobre o novo acordo ortográfico. Não são todos os parlamentos que assinaram esse acordo, ou podem ter assinado, mas não ratificaram o acordo da língua portuguesa, que deveria ter entrado em vigor neste janeiro de 2013. Com esta prorrogação para 2015, o tempo se esgota. Eu peço ao senhor, pela missão que tem, de uma interlocução muito, digamos, rápida o quanto possível com os demais países, para nos situar como está a perspectiva desses países em relação a este acordo. O adiamento teve um grande benefício do ponto de vista, e sempre falando da minha seara, das relações externas, porque permitiu um prazo maior para uma adaptação, um prazo de compatibilização entre o que se torna obrigatório no Brasil e os esforços que estão sendo feitos, os desenvolvimentos em outros países. O diplomata Afonso José Sena Cardoso lembrou a importância das relações comerciais e políticas entre o Brasil e a Irlanda. Há na Irlanda hoje cerca de 11.400 brasileiros, entre imigrantes e
estudantes. Os estudantes basicamente são estudantes de cursos de imersão e também estudantes dentro do programa de Ciências Sem Fronteiras. Os últimos dados divulgados pelo IBGE sobre a população brasileira mostraram os desafios de um país com crescimento acelerado do número de habitantes e envelhecimento rápido também. Veja as análises dos especialistas sobre essas informações. Somos mais de 200 milhões, cerca de 7 milhões a mais do que no ano passado. E vamos continuar crescendo nos próximos 30 anos, de acordo com o IBGE. Em 2042, seremos 228 milhões e 400 mil pessoas. Adequar melhor a população ao espaço físico será um desafio para os governantes, de acordo com o geógrafo e professor da UNB, Aldo Paviani. Normalmente, o que está crescendo num ritmo grande são as metrópoles e a população dos grandes centros. Então, como o Brasil ainda tem grandes espaços a serem ocupados, a estratégia também é deslocar, como se fez com relação, desde o tempo de Getúlio Vargas, com a marcha para o oeste, deslocar a população para os espaços ainda em aberto, que são o centro-oeste, que é a Amazônia, não é? Que espaços ainda para conquistar em termos não só de desenvolvimento agrário, mas também de algumas atividades industriais que hoje se quer que não sejam poluentes. Mas, de acordo com o IBGE, a partir de 2042, a população começa a diminuir. Os dados mostram que as mulheres brasileiras terão cada vez menos filhos e serão mães pela primeira vez, cada vez mais velhas. A média de filho por mulher vai chegar brevemente em 2030 a 1,5, coisa que foi 2,30 e poucos no início dos anos 2000, ou seja, menos nascimentos a gente vai ter a partir de 2042 esse decréscimo constante na população brasileira. A queda da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida vai triplicar o número de idosos no país. De acordo com as estimativas, em 2060, ou seja, daqui a 47 anos, o Brasil terá 2 habitantes com mais de 65 anos para cada criança. O envelhecimento rápido da população vai impor desafios a médio e longo prazo para a economia do país, prevê este pesquisador do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Além do foco na eficiência do gasto público, o governo terá que enfrentar uma questão prioritária: a reforma da Previdência. Com o envelhecimento populacional, mais gente mais velha recebendo benefício, menos gente em idade ativa trabalhando e contribuindo para a Previdência. Isso vai gerar pressão e o governo vai ter que propor alguma coisa para se ajustar a isso. Para a coordenadora dos direitos do idoso da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Neuza Miller, uma das prioridades será o investimento em saúde preventiva. O nosso mote, a nossa preocupação maior é a garantia de qualidade de vida para todos. E isso se inicia na infância, não se inicia após 60. Nós temos que pensar na valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas, porque no momento que você vai envelhecendo, você cada vez mais vai precisar de ter uma renda compatível com aquela realidade. É mais gasto, naturalmente, com hospital, com médico, com plano de saúde. Por isso, essa visão global de permitir que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida e com dignidade. Foi sancionada a lei que zera as alíquotas do PIS, PASEP e da COFINS que incidem sobre o transporte coletivo em municípios e regiões metropolitanas. A medida atinge todas as modalidades de transporte. O texto está publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.